Fala, galerinha do nosso canal, tudo bem? Saudade de vocês. Essa semana, né, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre questões africanas, né, a questão do continente africano, e ninguém melhor para falar que isso que a nossa grande e colega, amiga, professora Juliana. Fala aí um pouquinho, Ju. Ô, querido, nossa, me sinto até honrada com tanto elogio, com tanta responsabilidade, né? Quem é meu aluno, quem são os meus colegas, meus amigos, sabem que eu nutro realmente uma paixão é, sobre os estudos, sobre o continente africano. E na verdade, assim, a minha fala é uma fala de professora de geografia, mas também de alguém que gostaria muito de mudar a visão que a gente acaba tendo sobre esse continente, que é um continente tão rico, tão diverso, e que muitas vezes as pessoas têm ideias pré-julgadas sobre o continente africano, que é um continente, Dudu, de miséria, de pobreza, da AIDS, do ebola. Então parece que esse estigma é o que chega na frente quando a gente fala de África. A gente aborda o continente africano nas aulas de geografia, a gente sempre aborda com esse carinho e com esse olhar, buscando até que os meninos possam colocar ali quais são as percepções que eles têm em relação ao continente africano. E as percepções sempre começam, infelizmente, com coisas ruins. Ah, Juliana, é o continente, quando não falam país, né? Da pobreza, do ebola, da AIDS, da miséria. Então, assim, o quanto isso está enraizado, né, nessa questão da cultura, de maneira geral, cultura popular, daquilo que já se naturalizou sobre o continente africano, e o quanto é difícil para a gente, como professores de geografia, demonstrar que existe também isso, mas não só isso. Existe uma história por trás desse continente que, infelizmente, corroborou com o que acontece de pobreza, de miséria, de doenças, né? Então, na verdade, é muito importante a gente esclarecer isso para todos os meninos e para todas as meninas, que é um continente diverso, como a gente falou, né? Então você tem deserto, você tem rios caudalosos, rios perenes, como é o Rio Nilo. Então você tem uma diversidade de paisagem, você tem escassez de água, ao mesmo tempo muito recurso hídrico de um lado. Então, quer dizer, olha que complexidade é isso. Você quer falar, né, Dudu? Falando essa complexidade é tão grande que a gente tem no continente africano uma floresta semelhante à amazônica, né? Não tão grande quanto a amazônica, mas com características semelhantes, né? Com aquela questão de ser quente, úmida, né? Aí a gente olha até a questão da savana, que também se assemelha à formação vegetal do cerrado aqui no Brasil. Então, assim, dentro disso tudo que você falou, só para colocar alguns exemplos de como essa complexidade ela é importante não só nisso, né, mas nessa questão mesmo das paisagens que você já tinha citado. Maravilha, Dudu. Mas hoje a gente não vai falar só sobre os aspectos físicos e naturais do continente africano. Na verdade, a nossa proposta hoje é falar sobre um pouco até do aspecto histórico, político e econômico que durante um período no continente africano é, colaborou, né, com uma série de situações que hoje os países africanos ainda não conseguiram resolver, que a gente diz que é uma herança, né? Uma herança complicada demais para se resolver, que é o período do imperialismo, né? E aí, imperialismo, claro, lembra império. Para alguns outros autores, usa-se o nome de neocolonialismo também, que pode ser aplicado aí. E aí, Dudu, que período é esse? Imperialismo? O que foi isso lá no continente africano? Toda a questão da herança é até uma herança, eu coloco que é uma herança maldita, né? Porque traz toda uma carga pesada. Mas para a gente falar um pouquinho disso, a gente tem que voltar lá atrás. Finalzinho ali, né, do século XVIII, início do século XIX, a Europa passava por
uma reestruturação de estados nacionais. Os países passavam por uma reestruturação. A gente teve ali no início do século XIX, né, entre o século XVIII e o início do século XIX, aquelas guerras napoleônicas que reconfigurou tudo aquilo ali que a gente tinha de territórios europeus dentro do próprio continente europeu, né? E aí, isso tudo, junto com a Revolução Francesa, anterior a tudo isso, foi gerando nos países um sentimento mais nacionalista, né? Principalmente enquanto às suas delimitações territoriais, o sentimento econômico, social. Enquanto alguns países já se consolidavam fortes, como era o caso do Reino Unido, né, Inglaterra, representando isso, a França, a gente vinha percebendo outros países correndo atrás desse fortalecimento e desse sentimento de nacionalismo, que foi o caso da Alemanha e da Itália, né? E aí, enquanto os países se fortaleciam, eles tinham necessidade de buscar, além território europeu, mais domínios territoriais. E aí que vem o termo neocolonialismo, uma nova forma de colonizar outros continentes que já haviam sido colonizados. Então, tudo isso fez com que os países europeus buscassem esse território a mais fora do continente europeu. E, além disso, a gente tem que lembrar que a gente estava passando pelo período de industrialização da Europa. Então, essa busca de territórios era também uma busca necessária para a matéria-prima. Isso que ia fortalecer a economia dos países europeus e fazer com que eles buscassem tudo isso. E aí, Ju, quando a gente estuda isso, a desculpa que os países europeus tinham para colonizar o continente africano é falar que eles não eram civilizados, né, que eles não eram religiosos da forma como os europeus eram. E aí, essa colonização, essa nova colonização da África, era uma forma de civilizar a África, né, de fazer com que eles fossem civilizados e que eles pudessem ser tão religiosos quanto os europeus. Dudu, é pior do que isso. É dizer para eles que eles eram inferiores, né? É dizer que eles não davam conta de serem civilizados, que a maneira como eles estavam organizados socialmente eram primitivos demais e, portanto, eram inferiores. E os europeus, né, como uma justificativa ali, por conta da igreja também, uma justificativa importante seriam justamente isso, como se fossem grandes salvadores daquele povo, né? E a gente sabe que esses argumentos eles foram usados principalmente para dar pauta, para dar o tom do racismo, né? E aí, Dudu, na verdade, o imperialismo foi uma grande corrida das nações europeias para dividir o continente africano. Então, quando a gente abre hoje um mapa do continente africano, aquelas fronteiras que existem hoje, que a gente chama Angola, África do Sul, Zimbábue, Moçambique, e a gente pode ficar aqui citando horas e horas todos os países do continente africano. Todas aquelas fronteiras foram desenhadas pelos europeus e não pelos africanos. A gente, né, que é facilmente de ser percebido isso que você acabou de falar com relação ao desenho da fronteira, é perceber que várias fronteiras são retas, reta no sentido de uma reta linha mesmo. Isso porque foi traçado em régua. As nações europeias abriam o mapa da África e com uma régua traçava ali. Exatamente. E aí, assim, países como Portugal, Inglaterra, Bélgica, né? Depois, né, mais tarde, os alemães, os italianos, todos eles pegaram essa fatia do continente africano, dividiram entre eles, franceses, né? Dividiram ali entre eles, né? E impuseram ali, colocaram dentro, às vezes, do mesmo espaço geográfico, grupos étnicos rivais de longa data. Quer dizer, não se olhou para aquele continente, não viu, principalmente que ali já existiam
seres humanos que estavam organizados, sim, em reinos, em maneiras diferentes do que os europeus conheciam, mas não legitimaram aquilo e pior, além de ter uma postura autoritária, arbitrária no sentido desse desenho da fronteira, não se levou em conta em momento nenhum se ali colocava um do lado do outro inimigos eternos, assim, ao longo da história daqueles reinos, daqueles povos. E isso, claro, vai ter uma consequência muito séria depois com o processo de descolonização. É bem verdade que foi assinado um tratado para que as nações europeias não brigassem por esse território. Olha que coisa mais maluca de se fazer, né? Então eles assinaram em Berlim, que ficou conhecido como Conferência de Berlim, na Alemanha, um tratado que dizia que separava e fatiava a África entre os países europeus. Então isso aqui é meu, Itália, isso aqui é meu, França, isso aqui é meu, Portugal, isso aqui é meu, Inglaterra. E assim as nações europeias poderiam alimentar, né, com as riquezas do continente, com as matérias-primas que foram super exploradas dentro do continente, levadas para a Europa, para justamente financiar toda a Revolução Industrial. Certo, Dudu? E a consequência, né, dessa exploração foi manter esses povos, igual a Ju acabou de falar, muitas vezes inimigos dentro de mesmo território, não é uma comparação muito legal, mas só para que os alunos entendam, é como você pegar duas torcidas organizadas de times rivais e colocar tudo dentro de um ônibus só. Vai dar uma treta muito grande quando colocam tribos nativas africanas que são rivais históricas, né, culturais, dando a esse grupo arma e dinheiro, faz com que dentro do continente africano aconteçam vídeos causados pelos próprios grupos e que isso vai ser deturpado, vai ser visto de maneira equivocada, mas ninguém percebe quem causou inicialmente toda essa bagunça foram os países europeus. E aí, Ju, vou te falar, isso dá uma chateação muito grande, tá? Isso aí, galerinha. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado desse filme. Então, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e continue seguindo a gente. Coloquem aqui nos comentários quais outros temas que vocês gostariam que a gente pudesse abordar aqui, tá bom? Um abração para todo mundo, galerinha.